Entrevista ao vivo aqui no SBT Regional Notícias. Ricardo Salles é advogado e ativista político, defendendo o pensamento do conservadorismo e do liberalismo econômico. Antes da política, teve uma trajetória bem longa na iniciativa privada. Foi o quarto deputado mais votado no estado de São Paulo nas eleições de 2022. Também ocupou o cargo de ministro do Meio Ambiente do governo de Jair Bolsonaro entre 2019 e 2021. Gentilmente participa aqui conosco. Antes de mais nada, uma boa tarde, deputado. O senhor que está aqui na região, período de campanha, fazendo eventos fechados e falando muito de direita. Se a gente pega uns 10 anos atrás, deputada, a direita, o grande público quase não conhecia. A gente tinha o Olavo de Carvalho, assim como um grande expoente, mas depois virou o que virou no país. A que o senhor atribui esse movimento da direita, que hoje pega até os jovens, geralmente aí mais progressistas, mas que muita gente está indo para esse lado da política? Boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. Bom, o brasileiro ele é conservador por natureza. E houve um trabalho feito pela esquerda ao longo dos anos, né, a teoria do Gramsci, que foi tornando certas palavras, foi demonizando certas palavras, como conservador, liberal, direita. Então a pessoa se sentia desta forma, mas tinha vergonha de se assumir, tinha vergonha até de debater esses assuntos. E de uns anos para cá, isso mudou. Aí a sociedade começa a mostrar efetivamente o que ela pensa. Por que a agenda da esquerda, a agenda questões de gênero, a agenda progressista, de liberação de drogas, contra a legítima defesa, contra o direito de propriedade, por que esta agenda da esquerda não consegue avançar? Porque a sociedade brasileira, efetivamente, ela é conservadora, ela é de direita. E ela exige um segundo passo, que eu reputo muito importante e que agora tem sido cada vez mais destacado pela sociedade. Que não basta ser de direita, não basta ser conservador, não basta defender todos os princípios que nós acreditamos, mas ela tem que ser também honesta, ela tem que ser séria. As pessoas estão cansadas no Brasil daquele centrão fisiológico, que patrimonialista, que quer sempre um naco do Estado, quer sempre uma secretaria, quer sempre uma subprefeitura, quer sempre uma mordidinha, justamente, na máquina pública. As pessoas querem gente que se posicione e que seja honesta. E por isso a direita tem crescido tanto. Deputado, mesmo com tudo isso, o antigo governo saiu do poder e assumiu a esquerda. O senhor também saiu de uma mudança de estar ali na situação e agora é oposição lá no Congresso. São muitos os embates feitos no dia a dia. Antigamente, o senhor era muito criticado na sua gestão do meio ambiente por conta de queimadas e desmatamento. Continuam esses problemas até de uma forma mais intensa. O senhor vê que a sua gestão estava errando ou acertando em tudo que culminou hoje no país, essas queimadas todas, que inclusive afetam muito a região? Veja só, a gente tem que ter a humildade de dizer que nem sempre a gente acerta, mas muita coisa a gente acertou, né? Nós pusemos a agenda ambiental urbana, que a esquerda não gosta e não toma conta, portanto, o tratamento de esgoto, né, a água para as pessoas, foi o marco legal do saneamento, feito por nós, que está permitindo grandes investimentos para arrumar essa agenda ambiental urbana. A coleta e tratamento de lixo de maneira adequada, no programa Lixão Zero que nós fizemos, revolucionou. E a esquerda não faz isso, tanto que o Lula quis destruir o marco legal do saneamento, fez um decreto para destruir o marco legal do saneamento, e fomos nós no Congresso que derrubamos, né, esse decreto do Lula que ia jogar fora o marco legal do saneamento para resolver coleta e tratamento de esgoto e gestão do lixo. Mas não é só isso. Na parte de queimadas e desmatamento, nós tínhamos um programa muito bem estruturado, mas que leva em consideração a valorização do agricultor. Quem mais preserva no Brasil é o agronegócio, é o agricultor, é o pecuarista. Você tem um código florestal no Brasil que nenhum outro país do mundo tem. E aí você tem que tomar conta da APP, da Área de Preservação Permanente, tem que tomar conta da reserva legal. E os produtores fazem isso praticamente de graça, porque não recebem algo que nós criamos na minha gestão do Ministério, que é o pagamento pelos serviços ambientais. Você remunerar quem toma conta. Se você remunera quem toma conta, ele tem mais condições, inclusive, de ter brigadistas para combater os incêndios, para tomar conta das suas áreas. Quem pôs fogo aqui na região de Ribeirão Preto
né? Se você pegar os incêndios no Brasil, agora na gestão da Marina Silva, aliás, tivemos essa discussão ontem lá na Câmara dos Deputados, ela não conseguia responder nada. Eu a confrontei, o Marcel Van Hatten a confrontou, Nicolas Ferreira e o próprio presidente da Comissão de Agricultura, o deputado federal Evair de Mello, do Espírito Santo. Ela não consegue responder nada, só generalidades, só coisas abstratas. O fato é o seguinte, incêndio no Pantanal tem um motivo, incêndio na Amazônia tem outro motivo, e esses incêndios aqui na região de Ribeirão Preto, aqui no nosso estado de São Paulo, são incêndios criminosos, feitos por aqueles que querem tumultuar, se vingar do agro, aqueles que quiserem, em alguns casos, chantagear produtor rural, retaliar produtor rural. Quer dizer, nós temos aqui uma situação muito diferente do resto. E o governo atual, da Marina Silva e do Lula, ele tem uma postura de devagar, né? Então, quando éramos nós, no governo Bolsonaro, quando era eu, ministro do Meio Ambiente, qual era o ataque que eles faziam? Governo criminoso, tá fazendo queimada de propósito, quer destruir o meio ambiente, antiambientalista. Aí agora não. As queimadas são até maiores, mas agora o problema é das mudanças climáticas. Agora o governo não tem culpa, eles não são criminosos, né? O governo do amor, cheirosinho, bonitinho. Veja a falta de credibilidade. Quando você age de maneira contraditória e inconsistente, você revela a falta de credibilidade desse governo. Deputado, o senhor teve muitos votos aqui na nossa região, na última eleição, aqui um polo do agronegócio, o senhor bem disse, das questões climáticas que nos afetam. Como que o senhor vê o grande empresário, o grande agricultor daqui sentindo o que o governo vem fazendo? Há um diálogo, pode ser feito a proteção ambiental e o desenvolvimento ao mesmo tempo? Às vezes a gente sente essa polarização e a gente fica lamentando que não há um diálogo, e sim um embate. Dá para dialogar bem os dois lados, proteção e desenvolvimento? Não, esse diálogo, ele acontece nas propriedades rurais. O produtor rural é o melhor amigo do meio ambiente, porque é o negócio dele. Ele não vai estragar algo que, além dos valores em si, de gostar da propriedade, de gostar do meio ambiente, mas ainda que não fosse por isso, o fato é que a terra, a fazenda, a área produtiva, o sítio, ela é o ganha-pão do produtor rural, seja pecuária, seja agricultura. Ninguém destrói o seu patrimônio de onde você tira o seu sustento. É uma burrice achar que o produtor vai contra o meio ambiente. Ao contrário, você preserva as reservas legais, você preserva a área de preservação permanente, você trata o solo, portanto ninguém vai destruir o meio ambiente. É que acontece, e aí é uma visão que a esquerda desenvolveu, né, alguns ativistas de esquerda desenvolveram, dizendo, olha lá, está desmatando, está colocando agrotóxico, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Tudo, hoje, na agricultura, é feito com precisão, com cálculo de risco, com cuidados ambientais. A agricultura brasileira, ela é a mais sustentável do mundo. Nenhum outro país tem que lidar com o código florestal que nós lidamos. E o agricultor brasileiro, ele é muito responsável, ele é dedicado, ele é capacitado. Tem problemas? Claro, como todo segmento tem seus problemas. Mas, de maneira geral, esse exemplo de preservação ambiental vem do agro. O problema ambiental brasileiro está nas cidades. Está nas cidades onde vive, inclusive, a maioria aí da esquerda caviar, né? A turminha do chinelão de dedo que gosta de ficar falando mal do agro, mas está lá andando de carrinho blindado, está lá andando de carro para cima e para baixo, né? Consome um monte de besteira e joga fora, não trata o esgoto, não trata o seu lixo, não está nem aí para onde vai o lixo e se o esgoto está sendo tratado ou não. Então, há um conflito de mentalidade. As pessoas acham que o problema está no campo, mas o problema está nas cidades. O pessoal das cidades, em geral, tem mais acesso à informação, participa mais de rede social e tudo isso, então faz mais barulho colocando culpa no campo. Mas não é verdade que o campo, que o agronegócio brasileiro seja responsável. Essa união entre produção agropecuária e preservação ambiental, ela já acontece na prática. Ela não acontece na narrativa do pessoal da esquerda, que acaba fazendo, por outro lado, o papel que os nossos concorrentes internacionais querem. Imagina você ser um país que concorre com a carne brasileira, com a soja brasileira, com o etanol brasileiro, ou com o açúcar brasileiro, propriamente dito,
e você ter o próprio brasileiro, você, um estrangeiro que concorre com o Brasil, ter um brasileiro lá falando mal do seu próprio país. O cara pega esse exemplo lá fora e diz, olha aqui, ó, a ONG brasileira mesmo é que está dizendo, são os ativistas brasileiros que estão dizendo. Quer dizer, o estrangeiro se utiliza desses brasileiros que estão falando isso, quer seja por inocência, por desconhecimento, ou alguns de má fé, porque recebem para isso. Deputado, um recado para a nossa região? Olha, Ribeirão Preto e região são um exemplo de desenvolvimento em que o agronegócio, a sociedade aqui da região, de Ribeirão e do entorno, é uma sociedade exemplar para o Brasil. Os valores de trabalho, de meritocracia, de dedicação, de respeito ao dinheiro público, de respeito a tudo que diz, tudo que está relacionado aos serviços públicos, isso tem que ser internalizado na política. Nós precisamos ter uma política que combate a esquerda, que combate essas tendências que estão destruindo a sociedade cristã no mundo inteiro, mas nós não podemos permitir desvio de conduta. Nós temos que dar o exemplo, né? Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil, tem que dar exemplo de retidão, de honestidade, de probidade, de respeito ao dinheiro público. Então a nossa luta contra a esquerda corrupta, ela é de um lado ideológica e de outro comportamental. Esse é um recado que eu, que fui muito bem votado aqui, tive praticamente 14 mil votos só na cidade de Ribeirão Preto, estarei sempre com enorme gratidão pelo apoio que tive nessa cidade que eu adoro. Obrigado pela sua participação, deputado. O SBT trazendo um olhar regional sobre o que acontece lá em Brasília, os desdobramentos da eleição e também meio ambiente.